Olá, ontem me fizeram um questionamento, me colocaram uma história de uma mulher e eu fiquei assim bem pensativa sobre isso, porque essa mulher, ela ficou mais de 20 anos orando pela volta do marido, pela volta do ex, e foi embora, foi viver a vida dele de outra maneira. E aí falaram assim, você tá perdendo tempo e você não pode fazer isso, você vai destruir outra família, é porque ele já arrumou o OM e tem que deixar ele lá viver a vida dele, né? Porque aquela mulher, ela ficou ali chorando e jejuando e sofrendo e agora ela tá velha e feia, então assim, ficou assim, algo no ar pra mim, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu sei, né, que existe o jeito certo da busca, da luta, tudo, e eu fiquei me questionando com Deus, né, à noite, por que foi daquele jeito. E quando você pergunta, Deus responde, e hoje de manhã Deus me deu a resposta. Assim, o porquê não deu certo, né? Por quê? Então, ver assim, o povo de Israel andou no deserto em busca da terra prometida, e a terra era prometida 40 anos. Mas você sabe que todos pereceram. Somente os menores de 20 anos chegaram lá. Por que não chegaram? Então talvez você tenha essa promessa, mas talvez você não chegue. E não é porque Deus deixou de ser Deus, mas porque você não seguiu o plano certo de buscar a restauração. Eles não se desligaram do Egito. Então eles ficaram apegados a algo que passou. Então eles não chegaram à terra prometida. Talvez você no deserto está se apegando a estratégias erradas, está querendo aquele casamento do passado de volta. Aquilo lá não volta. É para frente, você transformada e ele transformado. É uma nova vida, é um novo casamento. Então a restauração de casamento, restauração de relacionamento é uma nova vida, é um novo casamento. E aí eu lembrei também da promessa feita a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações, né? E demorou, né? Talvez essa mulher está fazendo tudo certo, mas talvez não chegou a hora ainda. Então, tudo tem um tempo. Mas eu não vou dizer para você que demora 20 anos, não, infinitamente, jamais. Por que demorou 15 anos para Abraão? Porque ele ficou apegado em Ló, né? E ele era para largar toda a parentela. Então, às vezes, você tem que largar tudo que passou para lá. Mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que os parentes e amigos jogaram e rogaram de praga, tem que ser deixado para lá, né? E aí, eu abri a Bíblia, eu estava querendo procurar um texto, mas Deus me deu outro. E o texto que ele me deu está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28, né, que fala aos solteiros, aos virgens, às virgens, aqueles que não têm ninguém. E Paulo está falando enfaticamente aos solteiros, aqueles que já não têm ninguém e nunca tiveram. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, também não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Então, o casamento em si, ele te desliga de viver uma vida em santificação, em santidade, porque você tem que viver pela família, pelo cônjuge, orar por ele, jejuar por ele, estar na brecha por ele. E quando você está inteiramente, 100% do tempo, para Deus, como era o apóstolo Paulo, você tem mais tempo, né? Você tem mais ligação espiritual com Deus. O mundo, o mundo ele é assim, como foi nos dias de Noé, você tem que casar e casar-se de novo e dar em casamento. Esse é o mundo que jaz no maligno. Jesus falou, nos últimos dias vai ser como nos dias de Noé. Você tem que casar e casar e casar. Essa história é repetitiva. Parece que você tem que ter alguém. Então, você tendo, o inimigo sabe disso, você tendo alguém, você vai deixar de se santificar. Então, o deserto, ele é para a santificação.
ele é para você buscar a Deus. E aí eu ontem aprendi uma outra lição, que o inimigo ele também leva ao deserto. Acho que foi o endemoniado gadareno, né? Que ele era amarrado com correntes, né? Tem aquele negócio de amarrar com 7 correntes. E ainda assim ele estourava as correntes e o demônio o levava ao deserto. Então tem desertos que não são de Deus. Às vezes você está passando necessidade, sofrimentos, tormentos, e foi o demônio que levou para lá. Foi Satanás que levou para lá. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então tem o deserto que a pessoa vai porque quer ir. Tem o deserto que Jesus leva, que o Espírito Santo leva para tratamento. E tem o deserto, que é o deserto que o cônjuge já está sofrendo, que é aquele deserto da perdição. É onde ele está completamente longe de Deus, sofrendo, afogando as mágoas, como se diz, afogando mágoas em toda espécie de vícios, destruindo a si mesmo, né? E com isso a família, né, que já foi destruída. Então, assim, em parte fica respondida a questão: por que demora a promessa? Você conseguiu entender? Essa promessa pode estar demorando porque talvez você quer viver de novo o que foi. E não vai viver de novo o que foi. O Egito não volta. É uma nova vida. A restauração é para novas pessoas que nasceram de novo. Porque o período que vocês estiveram casados, como a própria palavra diz, e esse texto é tudo, vocês tiveram tribulações na carne e não deu tempo de se achegar a Deus. Não deu tempo de se santificar. Você tinha 100% do tempo para Ele e Ele 100% do tempo para você. E isso trouxe um esgotamento físico, mental e emocional ao ponto de dizer que o amor morreu, né? E o amor não morreu, ele só está ali adormecido. Como em todos os casos acontece que quando vem a chama do Espírito Santo, todo aquele sentimento que tinha lá na juventude, né, com a mulher da mocidade, com o homem da mocidade, aquele homem que deixa pai e mãe para se unir a uma mulher. Então, esse é o casamento que Deus abençoa. Então a gente não quebra princípios de maneira nenhuma, nem você, nem eu podemos ou devemos quebrar princípios e devemos entender qual que é o deserto que vivemos e por que demora, né? Faça um giro de 360 graus, veja todas as áreas da sua vida onde você está negligenciando. Família, se você está negligenciando família, eu digo assim, seus filhos, esses que estão na tua casa com você, esses que dependem de você, seus dependentes, se você cuida dos pais também. Então, família, área sentimental, área emocional, né, área financeira, qual que é as áreas que você está negligenciando? Você está tomando banho? Você está escovando os dentes? Você está comendo saudável? Você está cuidando do seu espiritual? Está lendo a Bíblia todo dia? Está orando? Qual área você está negligenciando? Então, quando você vai ver o que você está fazendo nesse deserto para a restauração. Uma outra coisa que eu vejo assim, que 90% dos casais que buscam restauração falham nisso. Eles estão buscando e esperando a restauração, mas estão com um pouquinho de pé no mundo, assim, tipo, conversando com uma pessoa, mantendo uma esperança com outra pessoa, e assim, brigando por causa de alguém, tendo ciúme quando alguém chega perto daquela pessoa que você deixou lá, né? Se não acontecer a restauração, eu vou ficar com a pessoa. Então, acontece, eu conheço gente assim,
querem a restauração do ex para que ele volte humilhado e tudo, mas eles em si estão tudo cheio de orgulho e brigando por outras pessoas, né? Porque ninguém pode chegar perto porque eu sou eu, né? Se ele quiser alguém, tem que ser eu. Então, se existe esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento de ter plano B, né? De ter um plano B, de ter outra pessoa, então Deus não vai trabalhar. Deus não vai trabalhar nem em você e nem na outra pessoa, porque a outra pessoa também, ela tá lá, escrava do pecado, indo lá para onde você sabe, você foi chamado para orar por ele, pela restauração espiritual dele, você está tendo um plano B, querendo outra pessoa. E vamos pegar o exemplo de Sara, né? Com Abraão, né? Então tinha essa história de plano B, né? Eu não vou dar luz, então pega fulano. E aí? A briga tá aí até hoje, né? Plano B não é inteligente, não vai dar pé, né? Não vai dar lucro, não vai dar o que tinha que dar. É muito triste ver gente querendo a restauração, mas com plano B, se aparecer um cara rico, ou um cara de família, ou um cara isso, ou um cara aquilo, então eu desisto e fico com essa pessoa. É lamentável mesmo quando é assim. Então pode acontecer. Eu não conheço essa pessoa, eu escutei falar a história dela, então eu não sei qual que era a trava dela no deserto. Porque o povo de Deus, que é Israel, pereceram no deserto. Todos. Todos com mais de 20 anos. Então há um risco de você ter uma promessa e não chegar lá. Então Deus prometeu a restauração, mas há o risco de você não chegar lá. E Moisés estava ensinando os 10 mandamentos. São 613 leis, estatutos, conselhos e mandamentos. Juízos, né? Então, se você não quer, né? Então, Moisés teve que, inclusive, legalizar uma história que estava totalmente errada, porque eles aprenderam muita coisa errada no Egito e largar a mulher era muito comum. Então, assim, largava, era uma volta, difamava, abandonava, deixava sem nada, sem ninguém, sem eira, sem beira. Então, a mulher era um objeto descartável. Então, Moisés, né, pediu a Deus como resolver a situação daquele monte de mulher naquela situação. Então, foi ali pedido que o homem desse uma carta de divórcio para ela, para mostrar, não, ela estava casada certinho, mas ela foi largada, ela foi abandonada, porque o homem quis viver outra coisa. Então, Deus permitiu que desse carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas quebra princípios. E Jesus veio restabelecer os princípios. E ele falou, mas no princípio não foi assim. E tem uma parte que ele fala que terá o homem somente uma mulher e a mulher somente um homem. E serão uma só carne até que a morte os separe. Então, Jesus, ele fez questão de deixar claro que ele está restaurando princípios. Né? Esses princípios que os grupos que comandam o mundo, eles não quebram, porque eles sabem que viver dentro dos princípios não há maldição nem encantamento que pegue. Então, eles têm uma mulher só, né? Que é a oficial, e as outras, quando tem amantes, são vegetais, são animais, né? São as escórias, né? Então, eles tratam as amantes como qualquer coisa, né? E elas não têm posto e aliança.
eles fazem isso porque isso é princípio de Deus, né? E Abraão, né, ele fez assim com Agar, né? Porque Sara era a esposa, Sara era oficial. Então ele honrou o compromisso dele com Sara até que a morte o separe. Então é isso que Deus espera do povo santo dele, que honra o princípio, honra a aliança até que a morte o separe. E quando não é assim, a outra é a outra. Ela jamais deve ocupar o lugar principal, porque isso é abominação ao Senhor. Eu posso procurar o texto em Malaquias, né? Malaquias, e ele deixa bem claro que ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio e ele odeia que essas mulheres que estão ali orando e chorando porque perderam os recursos, perderam o sustento, porque o homem ele tem que prover o sustento da casa. E hoje em dia procura-se inverter isso, porque a mulher que tem que... A maldição do homem de trabalhar e comer do suor do seu rosto, ele joga para a mulher. Ela, além de dar a luz a mulher ganhou só essa maldição. Ela agora tem que comer do suor do rosto dela, como se ela, né? Então, isso é quebrar princípio. Quando isso é feito dessa maneira, esses homens que abandonam mulheres com filhos, esses homens, eles estão no erro. E essa mulher, ela deve sim orar a Deus por eles e não destruir outras famílias querendo esse homem para ela e querer fazer, estabelecer alguma coisa, porque aí ela vai mais longe ainda. Porque além do Satanás ter destruído tudo na vida dela, ela vai destruir, ela se torna um objeto usado por Satanás para destruir outras famílias. Em vez dela buscar por quem fez, né? Quem pariu, que cuide, quem pariu, que, né? E se você orar, você consegue fazer estabelecer. São princípios, não devem ser quebrados. Ore, jejue, busque de Deus conselhos e respostas. Deus não nega sabedoria a quem pede. Então, se você pedir, Ele vai te responder, Ele vai te mandar pessoas. Por mais que tua mente está fechada e teus olhos não queiram ver, mas Deus vai mandar 200 pessoas para falar a mesma mensagem, até você entender. Não, se é tanta gente falando a mesma coisa, então é porque é isso. Eu que estava errada. Eu levei muitos anos para entender isso. Porque eu não queria escutar. De novo isso, de novo isso, de novo isso. Então eu nem a Bíblia lia. Eu preferia ler milhões de outros livros, menos a Bíblia. Porque era de novo isso. Até você entender. Não, mas são princípios. E como eu quero me achegar a Deus, e eu busco isso incessantemente, como se fosse o ar que eu respiro, como se fosse o principal da minha vida, Deus vai ali sempre de novo falar, não, eu estou te guiando, porque eu quero que você entenda que é isso que eu quero para você. Não desista de quem você é responsável espiritualmente. Você tem que orar por essa pessoa, você tem que interceder por essa pessoa. Então, volto a falar do texto que fala assim, que quando você quer exercer caridade, ajudar a viúva, o órfão, não adianta nada você ajudar alguém de fora e negligenciar o seu, né? O pai dos seus filhos precisa da tua oração. O pai dos seus filhos precisa da tua intercessão. Caso contrário, os seus filhos vão para o inferno, tá? Se você não for se santificar e santificar ele através da oração, versículo 14, né? 1 Coríntios 7,14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido. E aí, que vem o principal, você ama teus filhos? Será que ama? Ó, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos.
São imundos, são desgraçados. Não servem para o altar, não servem para Deus, são descartados. Então, se você ama os teus filhos, dedique-se em santificar o teu cônjuge. Ah, mas tem demônio, tem... Quem é mais forte, os demônios ou o Espírito Santo? Você acredita em Deus ou você acredita no inimigo? Hoje em dia se endeusa tantas coisas das trevas que as pessoas têm medo de uma bruxaria, mas não tem medo de Deus. Não temem a Deus, mas temem o mundo, temem as coisas. E você sabe que se você estiver orando, você santifica teus filhos, você salva teus filhos. Qual que é a tua missão nesse mundo como mãe? Além de criar teus filhos, levar a salvação para eles. Isso é dever do pai, que é o sacerdote do lar. Mas a mãe, quando ela não tem esse pai crente, ela deve buscar, sim, pelo pai, porque através do pai os filhos serão santificados, né? Mas assim, se a pessoa não quer ser crente, você deixa ele ir, mas você fez o teu dever de casa. Você fez o teu dever de casa e Deus vai atender de alcançar essa criança. Agora, se você estiver indo atrás de plano B, destruindo os teus lares porque você quer ter alguém, me perdoe, mas vou ficar com a palavra de Jesus que falou que nos tempos de Noé casavam-se e davam-se em casamento, para a perdição deles mesmos. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, também não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, né? E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não comprassem. No final aqui. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Então é muito melhor continuar só, podendo agradar a Deus, mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então a prosperidade e riqueza, quem corre atrás é quem tem família, é quem tem filho, é quem é casado. Agora a pessoa solteira não precisa fazer isso. Por isso que Jesus não buscou acumular riquezas nesse mundo, né? E ele fala aqui que também o fato de casar pode perder a salvação, porque vai ter que ter cuidados desse mundo, e é o fato de permanecer só, há mais a possibilidade de mais santificação, porque aí você não tem outra ocupação a não ser buscar e buscar ainda mais, limpar e limpar-se ainda mais, e ajudar ainda mais. Quando você tem família, você casou, você tem filhos, você tem que buscar por esses filhos, né? Então, o seu deserto está demorando. E eu demorei a me posicionar. Que eu estou separada, eu não sei fazer as contas, eu tenho que sentar uma hora e fazer as contas, mas 5, 6, 7, talvez 8 anos. Mas o que conta é que eu me posicionar, empenhar essas pessoas tudo em oração, e eu vou orar por eles, vou jejuar por eles, foi e orar também pela restauração. Orar principalmente pela restauração da minha casa, da minha família, faz talvez 4 meses, né? Mês de fevereiro a março, também não lembro o dia desse ano.
né? Estamos em junho, então março, abril, maio, junho, uns 3 meses. Então eu me demorei a me posicionar, né? Eu já havia ouvido profecias que Deus iria restaurar. Mas aí Deus faz, né? Eu não preciso fazer nada. E não fui atrás, nem queria, não queria. Mas a situação aperta, tudo aperta, e eu descobri por que apertou, porque tinha gente da família dele orando, né? Se fosse ainda da minha família, né? Mas era da família dele orando pela salvação dele. Então, né, Deus apertou minha situação em todos os sentidos, de todas as maneiras, de uma maneira tão cruel. Deus não é cruel, mas o deserto às vezes é, né? E aí eu falei, para tudo, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, vou me dedicar em Deus agora, porque eu trabalho e não tenho, eu não trabalho e me falta tudo, é como se tivesse, minha mão fosse um escorredor de buraco gigante, que passa tudo, uma peneira que passa tudo, então não adianta eu trabalhar, porque eu não tenho nada mesmo, tenho que ficar correndo atrás de doação. Então eu falei, não, eu vou me dedicar à oração, e Deus vai ter que me responder, e Deus vai ter que confirmar o que Ele quer na minha vida. E foi questão daquela mesma semana para outra semana, Deus já começou a falar muito forte, e eu passei a orar para confirmar, e Ele me deu visões, e me deu sonhos, e principalmente mandou pessoas para confirmar, né? Aí às vezes quando surge aquela pequena dúvida, Ele manda a gente para aumentar a dúvida, e aí você corre para os pés do Senhor e talvez eu abri uma brecha de dúvida, por isso que vem essas pessoas, essas críticas, né? Então, o se posicionar e não aceitar a palavra contrária é também lutar, batalhar, batalha espiritual. Faz com que o inimigo se levante. Então, nem todos são boca de Satanás para ser o inimigo se levantando contra você, mas às vezes são até anjos querendo supor uma dúvida para ver se você volta para o eixo e confirma, não, eu não aceito dúvida, eu tenho minha certeza, é isso que eu quero, né? Então, se mantenha posicionado para a restauração. Onde a dúvida não há fé, né? Se você tem promessa, assim como eu, a terra prometida está lá, mas talvez você não chegue. Então, se você tem promessa, firme-se na promessa. Viva a promessa, respire a promessa, lute na promessa. Saiba que essa promessa ela se cumprirá se você andar. E quanto ao maná, o maná ele vem do céu. O maná vem do céu. A gente tem muito essa mania de ficar, pelo menos, viver na dependência de Deus é um pouco complicado. Mas o maná vem do céu. Mas cuide dos que Deus te deu para cuidar. Porque o inimigo, ele tá doidinho para estraçalhar. Ele já fez um grande estrago. Mas esse estrago que ele fez, ele pode se tornar coroa de honra. Esse teu testemunho vai se tornar um testemunho que vai humilhar muita gente, muito o inimigo, que continua aí destruindo. Mas através de testemunhos, da grande nuvem de testemunhos, se confirma o princípio de Deus, de que o que é de Deus, Deus restaura. E torna novo, e torna limpo, e torna alvo, e torna perfeito. Então acredite e baseie-se nessa promessa. Amém? Glórias e glórias e glórias a Deus magnífico, poderoso e soberano. Eu oro por você, porque sei que você ora por mim. Eu vou falar para você uma coisa. Se você dá like, o YouTube entrega para mais umas 100 pessoas. Se um deles clicar em cima e assistir, você já evangelizou. Mas há a possibilidade de mais 100 pessoas assistir.
Se você comentar, ele também vai entregar para mais 100 pessoas. Então, dá like e clicar no joinha, né? Aí, se você comentar, ele vai entregar para mais 100 pessoas. Se alguém clicar em cima e assistir, você evangelizou. Se você compartilhar também com alguém que você acha importante ver esse vídeo, então o YouTube vai pegar e vai entregar também para mais 100 pessoas, porque você acreditou que esse conteúdo é bom, então o YouTube entende que ele deve ser bom, porque você compartilhou, ele vai compartilhar também e vai aparecer para mais essas pessoas. E se alguém clicar em cima e assistir, você evangelizou também. Inscreva-se no meu canal, tá? Para receber futuras publicações minhas. Eu estava com a meta de colocar 5 vídeos por semana, mas eu estava gripada, muita tosse e ficou difícil fazer vídeos, dei uma parada e agora eu voltei, né? E vou tentar manter essa linha aí de publicar 5 vídeos, 4 a 5 vídeos por semana. E aí, se você tiver aí, e eu vou continuar aqui contando minhas experiências e fortalecendo você. Você já leu a Bíblia hoje? Vamos estudar juntos, tá? É assim que a gente cresce espiritualmente e se mantém firme nessa fé, tá? Não tenha dúvidas, tenha certeza. Amém?